Teleaula Natal. Olá pessoal, eu sou Jason Pereira, sou professor da Rede Municipal de Ensino do Natal e estou usando óculos, camisa vermelha e calça escura. O meu sinal em Libras é esse, Jason Pereira. Para iniciar nossas aulas, descreverei os nossos slides, que de modo geral tem um fundo branco e tem letras pretas. Neste primeiro slide temos o nome da Secretaria Municipal de Educação do Natal, a disciplina de língua portuguesa e o assunto que vamos tratar, que é a colocação pronominal. Partindo para o segundo slide, um segundo slide colocado para iniciar a discussão sobre a colocação pronominal, temos aí uma tirinha que tem 3 quadrinhos. Nesse quadro temos 2 personagens, um homem de joelhos, uma mulher sentada num banco de praça e o homem fala, abraça-me. No segundo quadrinho, esse homem já vai estar em pé, com uma posição quase debruçado em relação à moça, e ele diz, beije-me, nunca deixe-me. No terceiro quadrinho, a moça com a cara um pouco decepcionada, ela fala, tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Então, nesta tirinha, temos aí uma situação em que um homem faz uma declaração e usa verbos seguidos de pronomes pessoais oblíquos átonos. E a inadequação dessa colocação pronominal faz com que ele perca essa conquista, essa conquista amorosa, visto que ele, em certo momento, ele faz uma colocação pronominal equivocada. Partamos para o terceiro slide. No terceiro slide, vamos refletir um pouco sobre o texto, de acordo com as seguintes questões. O que explica a posição e movimentos feitos pelo rapaz na tirinha? Então, na tirinha a gente vê que esse rapaz, no primeiro quadro, ele está de joelhos, no segundo ele tenta beijar a moça e no terceiro ele está escondido atrás do banco. Isso quer dizer o quê? Que primeiro ele partiu para a investida, falando de forma galanteadora. No segundo ele tenta beijá-la, mas no terceiro a recusa dela faz ele se esconder. Então nessa primeira questão, uma questão interpretativa, a gente faz essa leitura. A segunda questão, por que o rapaz disse abraça-me em lugar de me abraça? Então, nessa questão aí a gente já revela a inadequação da colocação pronominal, que neste caso deveria ser me abraça, visto que na fala dele, ele fala nunca abraça-me. Então, ele deveria falar nunca me abraça, E nesse sentido, gente, isso quer dizer que o pronome ele deve estar vindo antes do verbo e não depois. E essa inadequação pronominal, essa inadequação na colocação do pronome, fez com que ele sofresse essa recusa da moça. Na terceira questão, ela diz a seguinte coisa, como a moça da tirinha esperava que a última oração fosse formulada? Ela esperava que a colocação pronominal estivesse de forma correta, visto que ele já vinha falando de forma correta. No entanto, ele usa a expressão nunca abraça-me, que é incorreta, visto que existe o advérbio nunca, que é um atrator do pronome pessoal oblíquo. Então, nesse sentido, crianças, o pronome me, ele deveria estar localizado antes do verbo e não depois. Então, essa inadequação pronominal, além de ser uma inadequação em relação à norma padrão, ela fez aí com que o rapaz perdesse nessa conquista amorosa. Na questão 4, como a fala expressa no último quadrinho provoca humor? É justamente isso, Essa é justamente o fato de, por razão de uma inadequação na colocação pronominal, ele perdeu essa conquista amorosa. Então,
Isso provoca humor porque é um fato, né, que no nosso contexto da vida real não é algo que nos faz perder uma conquista amorosa. Mas na tirinha foi razão suficiente para que isso acontecesse. No nosso próximo slide, a gente vai definir o que é um pronome pessoal oblíquo átono, né? Lembrando que, em língua portuguesa, essas nomenclaturas muito extensas, elas são importantes no sentido de que cada termo dessa nomenclatura significa alguma coisa. Então, quando eu falo em pronome pessoal oblíquo átono, quando eu determino que isso é um pronome, eu estou dizendo que essa palavra faz parte de uma classe gramatical que tem como função acompanhar, substituir, referenciar ou retomar um substantivo. Então, é um termo, é um elemento que está lá dentro da frase que tem uma função, que tem um objetivo. E nesse sentido, em termos de pronome pessoal oblíquo átono, o pronome ele vai acompanhar, substituir, referenciar ou substituir o substantivo. O pronome ele é pessoal por quê? Porque ele faz referência às pessoas do discurso, né? Quem são as pessoas do discurso? A primeira, a segunda, a terceira, né? Que se a gente for já colocar os pronomes, a gente lembra que é o eu, o tu, o ele, o nós, os vós e eles, né? Lembrando que primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele, e a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles, né? No caso, esses que eu acabei de citar são os pronomes pessoais do caso reto. A gente está tratando agora dos pronomes pessoais oblíquos, né? Que são pronomes que têm outra função. Quando a gente define aí pronome pessoal oblíquo, a gente vai agora falar da função deste pronome. Qual é a função deste pronome? Por ser oblíquo, ele desempenha as funções sintáticas de objeto direto e objeto indireto, sobretudo dessas duas funções sintáticas específicas. E ele vai ser átono, por quê? Porque ele é pronunciado de maneira fraca, né? Então, quando o pronome pessoal oblíquo átono, ele é pronunciado de forma fraca. E por ser pronunciado de forma fraca, ele está sempre associado a uma classe gramatical, que é a classe gramatical dos verbos. Então, sempre encontraremos os pronomes pessoais oblíquos átonos, né? Associado a verbos. Né? Então, quando for fazer a análise sintática, onde está o pronome pessoal oblíquo átono? Ele vai estar sempre juntinho ao verbo, ou antes, ou depois, ou entre a estrutura morfológica desse verbo. Ok? Então, essa é a definição, né, da nomenclatura dessa classe, desse pronome. Nesse próximo slide, né, que tem um quadro, e esse quadro vai estar descrito ali os pronomes pessoais oblíquos átonos que a gente tem em língua portuguesa, de primeira, segunda e terceira pessoa do singular, de primeira, segunda e terceira pessoa do plural, né? O de primeira pessoa do singular é o me, né? Então, quando eu digo aqui abraça-me, eu estou usando um pronome pessoal oblíquo átono de primeira pessoa do singular. Na segunda pessoa do singular, temos o te, né? Como exemplo, tenho: meu pai não te viu descer a escada, né? Então, lembrando que estamos aí para facilitar a nossa visualização, os pronomes oblíquos átonos vão estar destacados em caixa alta e em vermelho, né? Na terceira linha do quadro, temos os pronomes pessoais oblíquos átonos de terceira pessoa, que é o se, o o, o a e o lhe. Okay? Como exemplo, temos: a professora não lhes deu uma boa nota, né? Na quarta linha, temos o nós, né? Que é de primeira pessoa do plural. O vendedor não nos deu informações corretas acerca do produto que compramos. O próximo pronome oblíquo átono é o vós, né? Esse, em língua portuguesa, em português brasileiro, ele está quase em desuso. A gente usa esse vós, né, em contextos bem formais mesmo.
né? Então, como exemplo temos, meu discurso não vos encantou. E, por último, né, os de terceira pessoa do plural, que é o se, o os, o as e o lhes, né? Como eu disse-lhes, como exemplo. Né? Então, esses são os nossos pronomes pessoais oblíquos átonos, né? Lembramos que também, se temos pronomes oblíquos átonos, teremos também pronomes oblíquos tônicos, mas esse é assunto para outra aula. No próximo slide vamos tratar aí dessa mobilidade desse tipo de pronome, né? Porque essas posições em que ele assume, ele tem uns nomes, tem uma nomenclatura que a gente deve memorizar. Então, o pronome pessoal oblíquo átono podem ser colocados antes do verbo, e quando ele é colocado antes do verbo, essa posição anterior ao verbo chama-se próclise. Então, próclise é a posição anterior ao verbo, né? E quando a gente coloca esse pronome anterior ao verbo, a gente chama de próclise. Como no exemplo, ele me deu um presente. Né? Percebamos que o me aí, que está em vermelho, em caixa alta, ele está antes do verbo, está proclítico ao verbo, ou seja, ocorre aí uma próclise. Ele também pode estar dentro da estrutura morfológica do verbo, e essa é a mesóclise. Assim como o pronome pessoal oblíquo átono vos, a mesóclise é algo também que está em desuso na nossa língua. Ou seja, a mesóclise é usada em contextos extremamente formais, né? Então, quando eu digo aqui, falar-lhe-ei a teu respeito, o pronome oblíquo átono, lhe, ele está dentro da estrutura morfológica do verbo, e esse tipo de discurso, esse tipo de fala, ela é proferida, né, em contextos muito formais. Né? E ele pode ser colocado depois do verbo, e essa posição é chamada de ênclise. Então, levaram-no para o hospital. Então, percebam que o pronome clítico aí, o pronome pessoal átono, está colocado posterior ao verbo, ou seja, numa posição de ênclise, uma posição enclítica. Regras de colocação dos pronomes pessoais átonos, né? Então, eu falei para vocês que essa colocação, né, de maneira coloquial, ela tem variação linguística regional, né, social. No entanto, a gramática normativa tem algumas regras dessa colocação, né? Não é uma colocação intuitiva, né? Não é de acordo com o que o falante quer, o escritor quer. Então, tem algumas regras, né? Se não estão adequadas essas regras, então estamos numa inadequação gramatical, né? Mas isso não quer dizer que não exista outros tipos de colocação, ok? Então, usa-se ênclise em oração iniciada por verbo. Ou seja, quando a gente tem uma oração que se inicia por verbo, o padrão normativo, o padrão adequado a se fazer é a ênclise. Né? Então, como no soneto de Vinícius de Moraes, soneto do amor total, onde ele diz: amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdades. Amo-te como um amigo. Percebam que no início esses versos eles estão iniciados aí com o verbo amo, né? O primeiro e o terceiro verso. Né? O primeiro e o terceiro verso estão iniciados com o verbo amar, e esse verbo ele está e associado a este verbo está um pronome pessoal oblíquo átono, que é o te, de segunda pessoa do singular. Então, ele, neste momento, por ele estar nessa posição de início de frase, o pronome te ele vai estar enclítico, ou seja, depois do verbo. Já no próximo slide, vamos usar ênclise novamente em orações com verbos imperativos afirmativos. O que são verbos imperativos afirmativos? São verbos que indicam ordem, né? Ordem afirmativa, né? Por exemplo, faça isso, né? Então,
E neste quadro vamos ter uma imagem, né, do filósofo Pitágoras, né, uma escultura do filósofo Pitágoras em fundo preto e em destaque, né, em letras brancas, a seguinte frase: se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Então, o verbo imperativo afirmativo está aí, o verbo calar, né? Então, cala-te. E por ser um verbo imperativo afirmativo, ele o pronome pessoal oblíquo átono, te, ele vai estar enclítico, ou seja, colocado depois do verbo. Já no próximo slide, usa-se ênclise novamente, né, em orações com verbos infinitivos impessoais. O verbo infinitivo é aquele verbo que não é conjugado, né? É um verbo que não indica ali conjugação, né? Mas os verbos infinitivos eles podem ser pessoais e impessoais. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que no verbo infinitivo impessoal, a gente não consegue identificar no contexto, né, a quem ele está se referindo, ou seja, a pessoa de quem ele está falando. Então, quando ele diz aqui outra imagem com fundo preto, né, e a imagem aí do poeta português Fernando Pessoa e uma frase dele: amar é cansar-se. Né? Quando ele fala aqui, amar é cansar-se de estar só. É uma covardia, portanto, e uma traição a nós próprios. Né? Então, quando ele fala isso, gente, quando ele está dizendo isso, a gente não consegue retomar a quem ele está falando. Ele está falando de uma forma genérica. Então, os verbos amar, cansar e estar, eles são impessoais aí. Né? Então, quando eu digo amar é cansar-se, o se, aí que é um pronome oblíquo átono, ele vai estar enclítico, ou seja, posto depois do verbo. Usa-se ênclise também em orações com verbos no gerúndio, né? Verbos no gerúndio são verbos que indicam um processo, né? Por exemplo, quando eu digo aqui, os fatos enredando-se, né? Ou seja, quando eles foram sendo feitos, né? Formavam uma narrativa. Então, o verbo está no gerúndio, logo, isso motiva a colocação pronominal posterior ao verbo. O segundo exemplo: saiu machucado, deixando-nos aterrorizados. Né? Então, percebamos que não é uma ação terminada, né, numa ação definitiva. Deixando-nos, ou seja, há um processo, né, e o nós, né, que é um pronome oblíquo átono, ele está aí pós-posto, ou seja, posto depois do verbo. No próximo slide, começaremos a falar dos casos em que a próclise é a regra. Né? O primeiro caso é diante de palavras com sentidos negativos ou advérbios. No primeiro exemplo, né, temos o advérbio de negação não, em seguida o pronome me e o verbo incomodo. Então, formando a frase: não me incomodo com esse tipo de barulho. Então, temos aí um advérbio de negação que atrai o pronome pessoal oblíquo átono para a posição anterior ao verbo. Já no segundo exemplo, vamos ter um outro tipo de advérbio, né, que também está puxando esse pronome oblíquo átono para a posição anterior ao verbo, como nesse exemplo, ó, já me disseram que aqui não é um bom lugar. Então, o pronome oblíquo átono, ele está colocado aí antes do verbo por causa da presença desse advérbio. A segunda regra para a colocação, né, dessa próclise é que diante de conjunções subordinativas, né, e pronome relativo. Né? Então, no primeiro exemplo, vamos ter uma conjunção subordinativa que, né, pedi que lhe entregasse minhas atividades. Já no segundo, vamos ter um pronome relativo que, né? Percebam, né? Na primeira oração é uma conjunção.
No segundo exemplo, temos um pronome relativo. Visualmente a gente não tem diferença, mas são elementos gramaticais diferentes, que veremos em uma outra aula, a diferença entre eles. No entanto, no segundo exemplo temos: a menina que me mostrou o jardim secreto é um amor. Ou seja, né, o pronome relativo e a conjunção subordinativa fazem com que os pronomes lhe e me eles sejam colocados antes do verbo. No próximo slide teremos aí então a terceira regra, que é a presença do pronome indefinido e dos pronomes demonstrativos na oração. A presença desses pronomes faz com que os pronomes oblíquos átonos eles sejam atraídos para a posição anterior ao verbo. Como podemos ver no exemplo 1, o pronome definido todos atrai o pronome oblíquo átono se para antes do verbo. Então, todos se sentiram tristes com a demissão dela. Já no segundo exemplo, temos o pronome indefinido, o pronome demonstrativo, isso, que atrai o pronome pessoal oblíquo átono se para antes do verbo. Então fica: isso se tornou indispensável para as nossas vidas. Então, neste momento, vemos que os pronomes indefinidos e demonstrativos eles atraem o pronome oblíquo átono para a posição anterior ao verbo. No próximo slide, vamos ter a quarta regrinha, né? Em frases interrogativas e exclamativas, a gente vai ter essa atração também do verbo para a posição de próclise, né? Em quem lhe contou a história, temos uma frase interrogativa e o verbo ele vai lá para perto do pronome interrogativo, quem. Já no segundo exemplo, temos Deus lhe abençoe. Temos uma frase aí exclamativa, e então o verbo ele tende a ser colocado aí em posição de próclise. Vamos usar próclise também em contextos de preposição em mais verbos no gerúndio, como no exemplo: em se tratando de direção preventiva, ele é uma negação. Ou seja, a preposição em, ele vai... E nesse contexto de preposição em e verbo no gerúndio, geralmente, né, de acordo com a regra, de acordo com a norma culta, a gramática normativa, esse se, né, ele deve estar entre a preposição e o verbo no gerúndio. Vamos para a mesóclise. A mesóclise, como eu falei, né, é aquela colocação pronominal que está em desuso, que só é usada em contextos bem formais, mas isso não quer dizer que a gente não deva conhecê-la. A gente precisa conhecê-la também, visto que faz parte da nossa língua, faz parte da norma gramatical da nossa língua, então a gente deve conhecer, né? E também não sabemos aí se no futuro a gente vai estar inserido em contextos de alta formalidade, né? Então, vamos usar a mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, né? Então, nas duas modalidades do futuro que a gente tem, a gente pode usar essa mesóclise, né? Então, Carlos emprestar-me-ia o carro para eu ir a uma festa de aniversário. Então, emprestar-me-ia. Percebam que o me está dentro da estrutura morfológica do verbo. Então, temos aí uma mesóclise. No segundo exemplo, ele devolver-nos-ão o dinheiro. Eles devolver-nos-ão o dinheiro. Então, o nos, né, o pronome pessoal oblíquo átono nos, está dentro da estrutura morfológica do verbo devolver. Então, temos aí uma mesóclise. Devemos tratar de forma específica a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos em locuções verbais. Mas antes de entrarmos no assunto, vamos lembrar o que é locução verbal. A locução verbal é quando dois ou mais verbos eles funcionam como um verbo só, né? Expressando uma ação, um estado. Então, quando a gente tem dois ou mais verbos com a função de um verbo, a gente vai ter locução verbal, né? Então,
O primeiro caso de colocação dos pronomes átonos, né, dos pronomes oblíquos átonos, é quando a gente tem um verbo auxiliar mais um verbo principal no infinitivo, né? Como na primeira opção, né, a gente pode colocar aqui, ó, deve lembrar-se das obrigações. Ou seja, quando o verbo auxiliar e o verbo principal no infinitivo formarem a locução verbal, a gente pode colocar depois do verbo principal ou entre o verbo auxiliar e o verbo principal, né? Como na segunda opção, deve-se lembrar das obrigações. O segundo caso, gente, é quando temos verbo auxiliar mais verbo principal no gerúndio. E a colocação é parecida com a anterior também, né? Ela foi se envolvendo com o novo trabalho. O C aí está colocado entre o verbo auxiliar e o verbo principal, ou seja, posterior ao verbo auxiliar. Já a segunda opção é colocá-lo lá depois do verbo principal, né? Ela foi envolvendo-se com o novo trabalho. E o terceiro caso é quando a gente tem aí o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Aí a gente vai ter uma diferença, né? Que a colocação ela vai ser, o verbo ele vai ser colocado aí entre o verbo auxiliar e o verbo principal, né? Havia-lhe falado a verdade. Paulo teria me dito se pudesse ir à viagem. Então, essa colocação específica quando temos verbos o verbo principal é um particípio, né? O verbo no particípio. Dessa forma, gente, e esse tipo de colocação, outra coisa vale lembrar, é se não houver aí atratores de próclise antes dessas locuções verbais. Se não, a preferência neste caso aí é para que coloquemos o pronome oblíquo átono antes do verbo auxiliar, né? Então, seria um lhe havia falado, no caso. Agradeço a vocês, né? Espero que tenham contribuído para o aprendizado, né? E que vocês estudem em casa, não desanime com este período de pandemia, venceremos este momento e voltaremos a ficar juntos nas nossas escolas e fiquem com Deus.